primeiramente, é uma honra estar aqui com a professora Ana Maria. Eu acho que, no momento em que estamos vivendo, nada como ouvi-la para reforçar e para fortalecer as lutas que estão por vir e que a gente tem que enfrentar todos os dias. Então, inicio com Fora Temer, né? Não poderia ser de outra forma. Bom dia, então, a todas e a todos. A minha fala, então, eu estou aqui representando o MIEIB, né, o Movimento Interfóruns de Educação Infantil. Eu sou representante do Fórum Paulista de Educação Infantil no MIEIB. Né? Então, a minha fala hoje é uma fala... pode voltar um pouco... É uma fala que eu vou trazer algumas imagens do cotidiano da educação infantil, ao mesmo tempo apresentando para vocês, eu acho que de antemão, quais são as cartas de princípio. Né? Então, eu vou apresentar a carta de princípio do Fórum Paulista de Educação Infantil, né? E aí alguns trechos dessa carta que demarcam esse coletivo. Tá? E é um coletivo que está militando, em vários lugares aqui no estado de São Paulo, e, ao mesmo tempo, quando a gente pensa no MIEIB, né, que ele é composto por 27 fóruns estaduais, e aí, assim, tem o blog do MIEIB, então, eu sugiro que vocês entrem. Em setembro vai ter o Encontro Nacional do MIEIB, então, é um grande evento para a gente poder enfrentar, de fato, o que a gente está passando. Né? A gente corre grandes riscos, e aí fazendo esse recorte na educação infantil, de grandes perdas mesmo. Só abrindo um parênteses, a gente vai entregar para vocês, durante essa mesa, um manifesto indignado do Fórum Paulista. Ele construiu durante esses dias, né, falando e denunciando, né, esses riscos que estamos vivendo. Tá? Eu vou um pouco próximo, porque eu não tenho cópia. Posso ficar aí. Só eu demarquei alguns pontos da carta de princípio que eu acho fundamental para vocês conhecerem. Eu acho que a grande maioria não conhece. Né? Então, o primeiro ponto, né, de defesa e de luta é o acesso da criança de 0 a 6 anos aos sistemas públicos de educação enquanto direito constitucional, tanto das crianças, independentemente de sua origem socioeconômica, cultural, raça, idade, gênero, etnia, credo, etc., quanto dos trabalhadores e trabalhadoras urbanos e rurais, conforme prevê a Constituição Federal. O segundo ponto, a destinação de recursos públicos especificamente e adequados, né, para a rede pública, o que a gente vê, e aí eu acho que Campinas é um exemplo, né, de privatização na educação infantil, né, e, de forma geral, até mesmo dos seus trabalhadores e trabalhadoras, né, isso é muito sério. E isso serve de modelo para vários lugares. A gente vê isso acontecendo de forma muito forte, muito presente, com a questão da terceirização na educação infantil. Isso tem que ser denunciado e combatido a todo momento. Um outro ponto que aí eu destaquei também, que é a implementação de políticas públicas que visem a melhoria da qualidade do atendimento público atual e sua expansão. Então, sempre pensando na expansão da rede pública na rede pública. Né? Assim, não com conveniamentos, não com outras formas que levem à privatização da educação infantil. A escuta das vozes dos bebês, das crianças pequenas e das profissionais da educação e das famílias, como bem colocou a Ana Maria, quer dizer, esse tripé que sustenta a educação infantil, que é fundamental. Né? Eu acho que se todos nós, no nosso local de trabalho, tiver isso claro, que o desafio
né? O grande desafio está nessa relação, né? Talvez muitas coisas, vários problemas a gente conseguiria sanar. A ampliação com qualidade da educação infantil em tempo integral, democratizando o acesso e suas formas de organização em diálogo com as diferentes realidades e necessidades das crianças e suas famílias. A implementação de propostas pedagógicas de qualidade que tenham como fundamentos os conhecimentos produzidos cientificamente, que considerem as crianças de 0 a 6 anos como sujeitos ativos e interativos, detentores e criadores de histórias e culturas integradas a diferentes realidades de vida, identidade de gênero, raça, etnia, classe social. Os outros 2 pontos que eu coloquei também, né, a implementação de projetos de formação inicial e continuada dos e das profissionais de educação infantil, visando sua qualificação específica e ampla. E aí, gente, só para abrir um outro parênteses, né, as grandes parcerias que tinha de formação continuada, vinda do governo federal, com as universidades públicas, né, que estão acabando, né? Então, assim, várias formações na área de educação infantil, em que não terão mais continuidade enquanto política pública de formação continuada para profissionais da educação infantil. A constituição, delimitação e regulamentação do campo de atuação e formação das profissionais e dos profissionais de educação infantil. Né? Então, assim, o Fórum Paulista de Educação Infantil tem como função, né? Então, aí eu também coloquei 2 pontos. Propor diretrizes de ação e políticas de educação infantil em nível municipal, estadual e nacional, ou nacional, né? Então, assim, como os movimentos se articulam para a gente poder, então, tá participando, né, dessas políticas, né? Representar os fóruns regionais de educação infantil junto ao organismo e entidades em nível nacional e internacional. Quer dizer, o Fórum Paulista de Educação Infantil, né, é o fórum estadual, mas tem vários fóruns regionais espalhados pelo Estado, né, do qual eles têm como princípio a carta, né, mas tem a sua autonomia no sentido de buscar outras formas de lutas e de combate, né, para fortalecer o âmbito da educação infantil. As metas, né, quais são as nossas metas enquanto fórum, né? E essas metas, elas estão entrelaçadas, elas estão unidas junto com o movimento Interfóruns de Educação Infantil. Então, promover a divulgação de conhecimentos, práticas de atendimentos e projetos de formação, através da realização de pesquisas, seminários, palestras e do Congresso Paulista de Educação Infantil, COPED, né? Então, é um local importante e de conquista. Tá? Articulação com outros fóruns estaduais de educação infantil, no sentido de incentivar, apoiar e participar de iniciativas condizentes com os princípios desta carta, né? Então, assim, coloco, essa carta, ela foi feita, o Fórum Paulista fundou em 1998, né? Então, é uma carta que está presente, né, como um marco de luta e militância do movimento, né? E a gente, ao longo dos tempos, né, a gente brinca, né, em conversas que a gente teve grandes conquistas durante 30 anos. Em poucos meses a gente vê retrocessos que, assim, é incrível, é incrível. Em 3 meses, a gente parece que está voltando 30 anos. Isso é muito sério. E aí, quais as estratégias? O que a gente pode fazer? E eu digo, e eu acho que a professora Ana Maria colocou isso muito bem, a gente tem que aprender um pouco com as crianças.
As crianças resistem, as crianças denunciam, as crianças nos provocam a pensar em outras pedagogias. Então, assim, talvez uma das coisas que eu venho falando, e o meu grupo de pesquisa também vem produzindo muito, né, que é essa questão de refinar o olhar e a escuta diante das relações entre as crianças. Eu acho que é a partir desse movimento que talvez a gente consiga aprender alguma coisa no sentido de movimentação, de resistência contra o que estamos vivenciando. Diante disso, eu trago, então, algumas imagens que nos provocam a pensar nessa pedagogia, né, nessa pedagogia de resistência e de luta, em que a professora, o professor, né, tem esse olhar e essa escuta refinada diante do cotidiano da educação infantil. Tá? Em que não existe uma única forma, um único jeito de se trabalhar com determinados materiais, com determinados objetos. E, com isso, eu também trago a importância de uma lei que foi aprovada, a gente pode colocar recentemente, porque a lei do piso é uma lei de 2008, e que ela corre, e que até hoje ela não foi aplicada na maioria dos estados, na maioria dos municípios, e que corre um grande risco, atualmente, de não ser mesmo aplicada. Dessas relações que se estabelecem em diferentes espaços, em diversos espaços da educação infantil, em que as crianças não ficam presas todas no mesmo tempo, fazendo a mesma coisa. Elas estão produzindo conhecimento em diferentes locais, em tempos diferentes. Em que a relação com o espaço não se dá somente dentro de 4 paredes, né? É a experiência provocada pela professora que tem uma formação, que tem uma escuta refinada, esse olhar diante das provocações das crianças. E naquele espaço pequeno, às vezes, que eu tenho, de terra, e aí a professora joga ali um balde de água, e aí essa terra vira um grande espaço para as crianças, então, pisarem, experimentarem, brincar de esculturas do corpo. Locais que as crianças deixam as suas marcas, mas que, em coisas de segundo, essas marcas também somem, porque são outras formas de registro, outras formas de expressão, né? Não está somente no papel. Uma coisa tão forte na educação infantil, esse processo, esse grande equívoco de antecipação da escolarização na educação infantil, achando que é uma forma de se acabar com vários problemas sociais. Incrível isso. Eu chamo isso de equívoco para não falar outro nome. E as misturas das idades, esse espaço de encontro. E as formas como as crianças vão se comunicando e se expressando e criando hipóteses, né? Todas essas imagens que eu estou mostrando para vocês são imagens fantásticas de professoras de educação infantil,
que tem esse olhar e essa escuta refinada, que está prestando muito atenção nessas relações. E que é algo que eu acredito muito, que é a partir disso que talvez a gente aprenda a criar formas de resistência, a lutar contra o que estamos vivendo hoje. Eu acho que é sério, é um momento que a gente tem que se unir para enfrentar. Suas marcas. Descobertas. Eu acho que eu quero só finalizar com um vídeo. É um vídeo curto de uma professora que trabalha comigo e que fez o curso de especialização em docência na educação infantil na Federal, em São Carlos, mas um curso que não vai ter continuidade. Porque é isso. Não querem. Não querem uma formação crítica. Não querem uma formação em que se faça revolução. Só um minutinho para finalizar. É curtinho mesmo. Ah, não tem som? Tem. E a gente tá fazendo um misturicho. Misturicho? E como que é o misturicho? A gente coloca duas tintas, daí faz um misturicho. Aí, ó, como tá ficando aqui. Passamos esse aqui. E daí depois nós pegamos esse. E com o que vocês estão pintando? Uma flor. Com a flor. E ela tá tudo meio rementada. Tá o quê? É meio rementada. Tá tudo pintado. Venha ver pra o meu. Ó. Tá por favor. Já vou, peraí. Sim, aqui os convidados não estão aí. Por enquanto eu vou aqui no meu carro. Agora você pode ir e colocar os convidados aqui.